irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, uma vez mais, aqui falando com todos, o irmão em Cristo Jesus, pastor Juvenal Lima. Meus irmãos e irmãs, estamos felizes, alegres, porque meu irmão, minha irmã, Deus, Ele tem nos sustentado. Se não for a Deus, irmãos, que estivesse do nosso lado, meus irmãos, nós até mesmo nem estaria aqui, nem estaríamos vivos, irmãos. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, meus irmãos e irmãs, graças a Deus estamos aqui uma vez mais para falar das maravilhas, da bondade, da misericórdia do nosso Deus, o nosso Pai. Graças a Deus, irmãos, hoje à noite é o encerramento da campanha de Neemias, irmãos, que tem como tema estou numa grande obra e não posso parar. Eu já quero aqui, irmãos, daqui a pouquinho já vou estar lendo uma palavra e também vou estar orando. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Neemias, Deus colocou sobre a mão dele algo para ele fazer na obra de Deus, mas, meus irmãos, ali se levantavam os seus adversários. Deus colocou uma obra na mão de Neemias, mas, meus irmãos e irmãs, ali começou os levantes, os adversários daquela obra que Deus tinha colocado na mão de Neemias. Começaram ali a surgir, irmãos, os adversários. Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que no mundo espiritual, meus irmãos, no mundo espiritual que nós vivemos, a partir do momento que você começa a fazer o que é certo, o que é correto, diante de Deus, para Deus, começa, meus irmãos e irmãs, os levantes. Você pode ver, meus irmãos e irmãs, que uma pessoa que está aí, irmãos, perdido no mundo, irmãos, bebe 24 horas, irmãos, se droga, faz tudo quanto é coisa que desagrada ao Senhor, ninguém fala nada, irmãos, ninguém critica, ninguém fala mal. Mas a partir do momento, meus irmãos e irmãs, que uma pessoa se dispõe para fazer aquilo que Deus quer, então começa, irmãos, os levantes, irmãos, colaterais, lutando para ver se o irmão, se a minha irmã desiste, porque meu irmão, minha irmã, granjear com Deus, meus irmãos, ter benefício diretamente, aleluia, diante de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que Jesus pregou e disse: de que adianta o homem, quando fala do homem e da mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meu irmão, minha irmã, granjear com Deus, meus irmãos, é a maior riqueza da vida do homem e da vida da mulher, Mas nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que o diabo, irmãos, a missão dele é cegar o entendimento da pessoa, para que ele não venha, meus irmãos, granjear diante de Deus. Lembra, meu irmão, minha irmã, da passagem de Caim e Abel? Lembra da passagem de Caim e Abel? A Bíblia diz, irmãos, que Abel, ele granjeava com Deus. Ele era uma pessoa que ele tinha prazer em ser obediente. Ele tinha prazer, irmãos, em fazer aquilo que agradava ao Senhor. Portanto, Caim não, irmãos. Hoje, meus irmãos, nos dias atuais que nós vivemos, tem quantos, meus irmãos, crente Caim, irmãos, que não ora, não jejua, irmãos, não presta culto a Deus, não chega no horário, não são responsáveis, meus irmãos, para com a obra de Deus, mas, meus irmãos e irmãs, se desgastam, irmãos, até mesmo lutando contra, irmãos, aquele ou aquela
que está ali buscando a palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, que é necessário, por isso, irmãos e irmãs, que é necessário um líder de igreja, um pastor de igreja, meus irmãos, estar atento, né, irmãos? Estar atento, porque, meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos é de ter um povo, meus irmãos, como diz no Salmo, né? 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Irmãos, é preciso nós como igreja ser crente, irmãos, que ora, ser crente, irmãos, que jejuma, que consagra o nome do Senhor, ser crente, meus irmãos, que tem prazer em chegar, irmãos, cedo na igreja para orar, fazer, irmãos, as coisas de Deus com amor e temor e sinceridade, porque senão, meu irmão, minha irmã, a pessoa se torna, meus irmãos, um crente Caim, né, irmãos? Um crente Caim, porque, meu irmão, minha irmã, Caim, irmãos, não queria fazer aquilo que Deus tinha ordenado, irmãos, para fazer, mas ficava com ódio, né, irmãos, do seu irmão, porque o seu irmão era obediente, o seu irmão fazia aquilo que Deus o determinava. Então, meus irmãos e irmãs, não vamos ser um crente Caim, não, né, irmãos? Vamos ser um crente, meus irmãos, obediente, um crente, irmãos, que tem prazer em fazer aquilo que Deus, meus irmãos, já ordenou. Amém? Porque não adianta, meus irmãos e irmãs, a pessoa, irmão, pensar que Deus vai, meus irmãos, abençoar, que Deus vai fazer alguma coisa, meus irmãos, se a pessoa, irmãos, continuar, meus irmãos, lutando contra o trabalho, contra a obra de Deus, Deus não vai abençoar. Lembra também, irmãos, da passagem de Moisés? Moisés, irmãos, Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. Deus levantou Moisés para tirar aquele povo da mão de Faraó, né, irmãos, de Faraó. Mas, meus irmãos e irmãs, quantas murmurações, né? Moisés, irmãos, subiu ao monte orar, falar com Deus. Quando voltou, irmãos, aquele povo tinha feito um Deus, né, irmãos, tinha feito uma estátua como seu Deus. E por isso, meus irmãos e irmãs, veio a ira de Deus. Por isso, meus irmãos, aquele povo foram mortos. E a vontade de Deus era de matar com tudo aquele povo. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Amém? Deus, irmãos, dá o tempo, dá a oportunidade, Deus deixa correr, irmãos. Mas quando Deus puxa com tudo. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de se converter. É tempo, meus irmãos, de abandonar mentira ou engano. É tempo, meus irmãos, de mostrar que somos crente de verdade, irmãos. Crente que ora, crente que oferta, crente que dizima. Crente, meus irmãos, que não é só de carteirinha, de palavras, mas que, meus irmãos, tem obra diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que, aleluia, a fé sem a obra, ela não é fé, ela é fingimento de fé, certo? Como que você conhece, irmãos, um crente? É aquele que chega no horário na igreja, é aquele que ora, é aquele que dizima, é aquele que oferta, é aquele que participa da ceia, é aquele que não fala mal do irmão, é aquele que não fala mal da irmã, é aquele, meus irmãos, que é um verdadeiro atalaia na casa de Deus. E por isso, Deus o abençoa. Por isso, meus irmãos e irmãs, Deus entra com o socorro espiritual. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, Moisés, meus irmãos, lutava e lutou tanto por aquele povo, mas aquele povo, meus irmãos e irmãs, chegou ao ponto deles se rebeliarem, chegou ao ponto, além deles fazer Deus, né, irmãos, de pau, ali de barro, né, também levantaram um novo líder para eles. Irmãos, mas, meus irmãos e irmãs, desde o início da humanidade, Deus, meus irmãos, não cede 1 milímetro da sua palavra para satisfazer o ego do homem. Não adianta, meu irmão, minha irmã, ou o homem ou a mulher insistir na rebeldia
e pensar que Deus vai abençoar, pensar que Deus vai falar. Deus não vai abençoar e Deus não vai falar. Deus não vai abençoar e Deus não vai falar. A única coisa, meus irmãos e irmãs, que Deus permite na vida do rebelde, da vida, meus irmãos, daquele que não quer compromisso com Deus, é o espírito do erro, o espírito do engano, né? Por isso, meus irmãos, que nós estamos vivendo aí, né? Nos últimos tempos, meus irmãos da igreja, na terra, a qual, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que Deus ele permite, irmãos, quando o homem, quando a mulher quer viver no erro, no engano, então Deus permite o espírito do erro, para que a pessoa, irmão, se aprofunda cada dia mais, né? Cada dia mais, meus irmãos. Mas, meu irmão, minha irmã, que nós venhamos, meus irmãos, cada dia mais ser, meus irmãos, alimentado pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o espírito do engano, do erro, irmãos, venha ser banido em nome do Senhor Jesus. E ali, né, irmãos, Moisés lutando, irmãos, com aquele povo. A luta foi muito grande, mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que eles andaram 40 anos, irmãos, 40 anos. Deus mandava, irmãos, Deus mandou maná do céu. Deus, meus irmãos, alumiava de noite. Deus colocava a nuvem, irmãos, durante o dia. Deus colocava a nuvem para tapar o sol. Irmãos, eles caminharam 40 anos e não gastou sequer a sola do sapato. Deus guardou aquele povo, mas mesmo assim, meus irmãos, tinha aquele povo, aquele grupo que blasfemava, aquele grupo, meus irmãos, que murmurava. E Deus, irmãos, pensou consigo mesmo: vou, aleluia, destruir a todos. Lembra o que Moisés falou? Moisés falou: Deus, risca o meu nome do livro da vida, se for para o Senhor matar todas essas pessoas. Moisés, irmãos, ele amava aquele povo. Só que em contrapartida, né, irmãos? Veja quantos grupos, né, irmãos, lutando contra a vida de Moisés, blasfemando, né? Chegou o ponto, meus irmãos e irmãs, deles criarem o seu próprio líder, mas para a derrota do inimigo, né, irmãos? Eles criaram o seu líder, né? Ali Abirão, né? Entre outros, né? E Deus mandou o sinal, né? Deus mandou um sinal. Moisés falou: olha, eu quero um sinal. Moisés falou: olha, vocês que querem seguir junto comigo, eu estou com Deus. Vocês que querem seguir junto comigo, venham. Vocês que não querem seguir, ficam aí, né? Mas só que aqueles que querem seguir podem vir. E a Bíblia nos relata, irmãos, que os que não seguiram junto com Moisés, né, irmãos, os que não seguiram com Moisés e ficaram ali na rebeldia, na divisão, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que a terra se abriu e todos, irmãos, todos desceram à sepultura. A terra engoliu eles vivos, né? E Moisés fez uma prova, irmãos. Moisés falou: olha, se Deus não é comigo, essas pessoas vão morrer de morte natural. Agora, se Deus é comigo, vai acontecer algo que nunca... Eles vão morrer, mas de algo que nunca houve. Eles vão morrer de um jeito que nunca ninguém morreu. E aconteceu, irmãos. A terra se abriu e todos, mais de 250, irmãos, povos ali, família, a terra engoliu vivo. Então, meus irmãos e irmãs, quantas pessoas que estão brincando com Deus, irmãos? E a ira de Deus está sobre a terra, viu, irmãos? A ira de Deus está sobre a terra. Está aí, irmãos, tantas mortandades, né, irmãos? E você vê que, mesmo assim, as pessoas não querem Deus. Só que a ira de Deus está sobre a terra. Irmãos, é tempo de se converter. É tempo de abandonar, irmãos, tudo que se diz mentira, engano e pecado. É tempo, meus irmãos e irmãs, de mostrar que somos verdadeiros adoradores, né, irmãos? Verdadeiros adoradores, né?
É tempo de mostrar, irmãos. Ah, não posso estar na igreja, ora em casa, né? O que não pode, meus irmãos e irmãs, ser um opositor à obra de Deus. Amém? Graças a Deus. Eu quero aqui, irmãos, ler um versículo da palavra de Deus, que diz no livro de João, no livro de João 10, versículo 10, que diz assim, ó: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Quem é o ladrão, irmãos, que Jesus fala? Jesus disse: o ladrão não venha senão matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão, irmãos? O ladrão é aquele ou aquilo, irmãos, que luta constantemente contra a nossa vida, que luta constantemente contra a igreja, que luta constantemente contra o irmão, contra a irmã, contra a sua família. Esse é o ladrão, irmãos. Jesus disse: o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Então, meu irmão, minha irmã, é necessário estarmos firmes na palavra do Senhor Jesus. E não só na palavra, irmãos, na prática. Porque tem pessoas, meus irmãos e irmãs, que pensam que eu leio a Bíblia. Não, tem que praticar a Bíblia. Só ler não paga a pena, irmão. Eu leio e eu conheço a Bíblia. E eu sou bom para debater. Não, não. Você pode ver, irmãos, que quando Jesus estava no deserto, né? Jesus não só, meus irmãos, veio pregar a Bíblia, mas Jesus praticou a palavra. Né? Por isso que os religiosos da época mataram o Senhor Jesus. Porque eles eram religiosos, eles conheciam a Bíblia, eles criavam leis, mas ninguém cumpria nada, irmãos. Na prática, ninguém fazia era nada. Por isso que Deus pensou em destruir a humanidade. Então, meus irmãos e irmãs, que nós venhamos, meus irmãos, estar firme diante de Deus. Que o ladrão, meus irmãos, que luta contra a nossa vida, contra a nossa fé, seja banido, seja destruído em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então Jesus disse: o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, meu irmão, minha irmã, tenha vida diante do Espírito Santo de Deus, porque é a vida verdadeira. A guerra está aí, meus irmãos, e nós só vencemos essa guerra, essa batalha, se nós estiver firmado na presença do Senhor Jesus. E o nosso inimigo invisível é banido, é destruído. Então, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, Deus, Ele está agindo. Deus, Ele está agindo. E, meus irmãos e irmãs, que não sejamos, meus irmãos, um crente Caim, irmãos, que não queremos fazer nada, mas queremos perseguir o nosso irmão. Que nós não sejamos, meus irmãos e irmãs, porque o juízo de Deus está na terra. O juízo de Deus está na terra, irmãos. E vai continuar, viu, irmãos? O apocalipse de Deus está na terra. Então é tempo de abandonar, meus irmãos, fingimento de fé. Como que a gente conhece, irmão, um crente de verdade, um crente salvo? Pelas obras, né, irmãos? Pelas obras. Se não tem obra, meus irmãos, é um crente, meus irmãos, fingido, né? Se não tem obra, irmãos, é um crente, meus irmãos e irmãs, problemático. E a Bíblia diz que crente, até o Satanás é, irmãos. Até os demônios são crentes, mas são crentes que lutam contra, certo? Luta contra o pastor, luta contra a obra, certo? Mas, meus irmãos e irmãs, nesta manhã, Deus está colocando a mão e está levantando, meu irmão e minha irmã, pessoas, meus irmãos, que são verdadeiros. Deus, meus irmãos, Ele diz que Ele procura os verdadeiros. Quem é verdadeiro é diferente. Quem é verdadeiro ora. Quem é verdadeiro dizima. Quem é verdadeiro oferta. Quem é verdadeiro, meus irmãos, às vezes ele nem pode fazer algo para Deus, mas ele faz. Ori, canta, labassuriamba, labai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ori, canta, labassuriamba, labai. Ori, canta, labassuriamba, labai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, quem é verdadeiro, ele está na igreja orando.
Ele não está nas casas, irmãos, fazendo fofoca, irmãos, fazendo contenda, falando mal. Meus irmãos e irmãs, lamentavelmente, nós estamos vivendo esse tempo aí, irmãos, tempo difícil, né? Mas, meus irmãos, quantas pessoas, irmãos, que tem até nome de cristão, né? Mas você nunca vê, irmãos, ele orando, nunca vê, meus irmãos e irmãs, evangelizando, nunca vê uma mensagem, irmão, nunca você escuta a oração dele, irmãos, mas muitas vezes você vê ele fazendo contenda, semeando o veneno, né, irmãos, da desunião, irmãos, a serpente escondidinha ali, a cobra escondidinha ali, irmãos, jogando o veneno, irmãos, de perseguir um ou outro, irmãos. Então é preciso, irmãos, ter cuidado, irmãos. É tempo de sermos de verdade, irmãos, é tempo de ser verdadeiro adorador, porque Deus, irmãos, o juízo de Deus está na terra, e aquele, irmão, que não for verdadeiro corre o risco, irmãos, de ser banido de cima dessa terra a qualquer momento, viu? Corre risco pela mão do nosso Deus, o nosso Pai. Então, meus irmãos e irmãs, vamos se consertar, vamos pedir perdão, vamos se humilhar, porque, meus irmãos e irmãs, não adianta a pessoa ficar com arrogância, meus irmãos e irmãs, pensando que Deus vai mudar a história dele, porque Deus só exalta o humilhado, viu, irmãos? Deus, ele só exalta aquele que se humilha. Aquele que se humilha, Deus exalta. E aquele que se exalta, Deus humilha. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, vamos fazer a diferença. Vamos ser crente de oração, vamos fazer a nossa parte diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque, como eu falei, irmãos, fé se conhece na obra. Se não tem obra diante de Deus, isso não é fé, mas sim é um fingimento de fé. Amém? Oriam, balabassuri, canta, labai. Aleluia. Já vou estar aqui orando, irmãos, e em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Hoje à noite é o encerramento da poderosa campanha de 12 dias, irmãos. Hoje é o encerramento da campanha de 12 dias, que tem como tema Estou numa grande obra e não posso parar, também com a distribuição do pão ungido, Em nome do Senhor Jesus, irmãos, esta campanha é para 12 dias, irmão, nós estamos encerrando hoje, para 12 meses de bênção e de vitória, para nós entrar no ano de 2021 e o maligno, o diabo, seus demônios, que todo, irmãos, adversário espiritual, na área espiritual, família, meus irmãos, vai ser banido, vai ser destruído de uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem estado junto conosco, aleluia, na mesma fé. A palavra de Deus diz que é para nós levantar nossa mão diante de Deus, sem ira e sem contenda, numa só fé, num só amor, num só espírito, meus irmãos e irmãs, num só espírito, no Espírito de Deus, aleluia. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Então, na autoridade de Deus, irmãos, eu desligo, né? Todo peso espiritual, irmãos, é desligado em nome de Jesus. Todo peso de perseguição, todo peso de calúnia, de mentira, é desligado em nome do Senhor Jesus. Porque o que é desligado aqui na terra é desligado no céu, e o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Então, em nome do Senhor Jesus, todos os irmãos e irmãs que estarão junto conosco, que estão junto conosco, é ligado no céu, em nome do Senhor Jesus. E tudo aquilo, meus irmãos, que não é de Deus, é desligado, meus irmãos e irmãs, porque, aleluia, o irmão, a irmã não pode, nós não podemos, meus irmãos, carregar o fardo do inimigo. Não. Jesus disse que o fardo dele é leve e é suave. Amém? Então, nesta manhã, irmãos, Deus está entrando com grande libertação. E Deus está dando grande vitória em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, soberano e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, de oração, eu clamo a Ti, meu Deus.
Senhor Jesus, visita a minha irmã, o meu irmão, nesta manhã. Meu Deus, abençoa. Senhor Jesus, coloca as tuas mãos. Esta pessoa, meu Pai, que é perseguido pelo demônio da calúnia, da inveja, é destruído agora, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, pelo encerramento da campanha nesta noite, a campanha de 12 dias para 12 meses de bênção e de vitória. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor venha consagrar, meu Pai, o pão, meu Deus, que nós iremos participar e vamos distribuir a todos os irmãos. Meu Deus, venha ungir com a sua mão de fogo, a sua mão de poder, e que toda macumba, meu Pai, venha ser desfeito. A macumba, Senhor, venha ser desfeito, venha ser banido, venha ser repreendido, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, coloca as tuas mãos, vem dar vitória, Senhor, entra com providência. Pai querido, vem abençoar, Jesus, cada irmão e cada irmã que tem feito esta campanha, meu Pai. Venha abençoar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, entra com providência. Eu repreendo nesse momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles demônios, meu Deus, que faz oposição contra a tua obra, contra a tua igreja, contra a minha vida, contra a vida do meu irmão, da minha irmã. Meu Deus, assim como o Senhor respondeu a oração de Elias, de Moisés, meu Deus, vem entrar com providência. Senhor Jesus, coloca as tuas mãos. Tantos sinais, meu Pai, o Senhor tem mostrado que o Senhor é Deus nessa obra, que o Senhor é Deus da nossa vida. Então, meu Pai, continua com o seu braço forte, Senhor, em nossa direção. Não, meu Pai querido, que nós mereçamos. Nós reconhecemos, meu Pai, eu reconheço que eu sou tão insignificante, que eu sou feito do pó da terra, mas, meu Pai querido, foi o Senhor que nos escolheu. Há mais de 20 anos, meu Pai, há 25 anos, o Senhor Jesus estendeu a mão para mim, onde eu estava em cima de uma cama, não contava mais com a minha vida, mas o Senhor estendeu a mão e me tirou eu de cima da cama para me pregar o Evangelho. Oriamba labassura e canta labai. Ori canta labassura e amba labai. Ori canta labassura e amba labai. Deus poderoso, vem visitar, meu Pai, a vida da minha irmã, do meu irmão. Senhor Jesus, há mais de 20 anos, meu Pai, que nós estamos nessa caminhada. É verdade, Senhor, muitas lutas, muitos levantes, mas, meu Deus, até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui, meu Pai, o Senhor tem estendido a sua mão de poder. Ori canta labassuriamba labai. Vem, meu Deus, da vitória, Senhor. Vem visitar, meu Deus, essa minha irmã que está sendo perseguida no trabalho, na família, na igreja. Oriamba labassuri canta labai. Meu Deus, entra com providência. Senhor Jesus, confirma o teu poder, a tua graça, o teu renovo. Meu Deus, ajuda, meu Pai, a prosseguir, Senhor, pregando o teu evangelho, a tua palavra. Meu Deus, Senhor Jesus, queima, vem queimar nossa carne, meu Pai, vem purificar, meu Deus. Senhor Jesus, a nossa carne é o pior inimigo que nós temos, meu Pai, porque, meu Deus, a carne, ela inclina para as coisas da carne, mas o Espírito, meus irmãos, a nossa alma, ela tem desejo de Deus, meu Pai, ela tem sede de Deus. Então, meu Deus, coloca as tuas mãos, vem dar vitória, Senhor, entra com providência, ajuda, meu Pai querido, nós prosseguir, meu Pai, pregando o teu evangelho, entra com providência nesse momento. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, coloca a tua mão contra os opositores da nossa fé. A peleja não é minha, a peleja não é da minha irmã, a peleja não é do meu irmão, a peleja é do Senhor. Então, meu Pai, eu entrego nas tuas mãos, vem colocar as tuas mãos, meu Deus, e venha dar vitória na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome
do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe, irmãs, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, irmãos, hoje à noite, encerramento da campanha de Neemias, da campanha de distribuição do pão ungido, para que Deus venha repreender e desfazer, irmãos, a macumba, repreender o espírito da morte, e também que Deus venha, meus irmãos, prosperar, mesmo diante da pandemia, que Deus venha enviar o socorro para o meu irmão e para a minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Questão financeira também, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E também, irmãos, Deus está e irá fazer justiça, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, estamos aí já perto do final do ano, né? Quero desejar a todos os irmãos, quero desejar a todas as irmãs que, né, irmãos, quero agradecer em primeiro lugar a Deus, em segundo, o apoio de cada irmão e de cada irmã que tem nos apoiado, né? Aqueles, né, irmãos, que puderam ajudar, né? Que Deus abençoe ricamente, poderosamente a vida de cada irmão e de cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Quero desejar, irmãos, aqui em nome da igreja, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a cada irmão, a cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Um grande abraço em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Receba aí, em nome do Senhor Jesus, um abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele te abraça, Ele cura, Ele sara as tuas feridas, Ele abraça você, Ele cura e Ele também, aleluia, abre caminho, novos horizontes, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a vida há esperança, amém? Enquanto a vida há esperança, tem novidade de Deus para você, tem novidade de Deus, aleluia. Nosso Deus não falha, ainda que todos da terra falhem, mas Deus não falha, Deus continua firme, aleluia. Deus é de geração em geração. Então, meu irmão, minha irmã, quem precisa de Deus somos nós. Deus, Ele já é Deus e não há outro, aleluia. Deus, Ele é Deus e não há outro. Então, meus irmãos e irmãs, Deus abençoe. Um grande abraço. Ficam todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.